Olá, tchutchuquesas! Tudo joinha com vocês? Olhem só onde eu estou hoje, na escola, e é daqui que eu vou começar a gravar, tá? Não sempre nesse mesmo local. Vou usar estratégias diferentes, tá? E hoje eu estou aqui no Pé de Café, que é uma homenagem à nossa história, já fui falando, a nossa aula de hoje, tá? Que é de história. Lembra que a gente estava falando sobre as fazendas de café e os imigrantes? Só que hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado essa história e vamos falar sobre outra parte do segundo reinado, que é sobre... olha só os sons que eu vou fazer e tentem adivinhar. Bum! Bum! Viu? Nossa, fiz excelentes sons. Que é da guerra, isso mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre uma guerra que ocorreu nesse período do segundo reinado, certo? Que é a Guerra do Paraguai. Mas por que nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai? Esse foi o nome dado à guerra, mas vejam aqui, nesse mapa que eu trouxe, não foi só o Paraguai, aqui nós temos o Paraguai em laranja, estão vendo? E em verde nós temos os outros países que também foram envolvidos nessa guerra, tá? Então, antes de falar um pouquinho dessa guerra, eu vou explicar algo que é importante vocês saberem. Na mesma época que o Brasil se tornou independente, lá no século XIX, outros países também se tornaram independentes da sua colônia. Só que estão vendo aqui, ó, que tem a delimitação certinha dos países. Naquela época não estava bem assim, não, tá? Esse daqui é um mapa atual. Na época, então, cada país queria um pedacinho de terra a mais. Então, não, essa terra é minha, não, essa daqui é minha, não, é minha. E assim eles acabavam entrando em conflitos, isso mesmo. E daí vem as guerras. Então, vamos lá. O Paraguai não estava contente só com aquele território que ele tinha, ele queria mais. Ele queria, então, principalmente aqui, ó, a região do Rio Grande do Sul, que fica nessa partezinha aqui do final do Brasil, tá, pessoal? Então, eles queriam essa parte e o Brasil não gostou. O que eles queriam mais também? Aqui, ó, algumas regiões do Uruguai. O Uruguai gostou? Não gostou. Por que eles queriam o Uruguai? Porque eles queriam ter acesso ao mar, esse acesso rápido. Então, o Uruguai também não gostou. A Argentina gostou? Também não gostou. Estão vendo aqui? Ó, porque ela também acabaria sendo afetada. E com isso, Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma aliança. Não é igual a minha aliança, não. É um tratado. Eles fizeram um tratado. Eles se uniram para ficar contra o Paraguai. Então, essa aliança foi chamada de Tríplice Aliança, tá bom? Então, essa guerra toda durou 6 anos. Imaginem vocês, 6 anos o Brasil em guerra. Pois é muito tempo. Talvez os países não tivessem pensado que ia durar tanto tempo assim, né? Então, isso acabou ocasionando muitas consequências. Vamos falar primeiro da consequência para o Paraguai. Então, o Paraguai, deixa eu pegar um mapinha aqui. Então, olha aqui o Paraguai. Ele já não era um país muito rico, ele não tinha muitas riquezas, certo? E a população também não era uma população grande. Então, como ele gastou muito nesse conflito de 6 anos, a população também sofreu as consequências, porque o país acabou ficando mais pobre ainda. E como também a população já nem era muito grande e muitos morreram, então pense, a cada 3 pessoas, uma morreu. Então, grande parte da população morreu, ficando apenas as mulheres, as crianças e os idosos, porque eram os grupos de pessoas que não podiam ir à guerra. Então, com isso, o Paraguai passou por uma fase bastante complicada de pobreza. Então, as pessoas passavam muita fome. E aqui no livro de vocês, vejam lá, ó. Vejam lá na página 176.
essa imagem aqui é a imagem de uma igreja que sofreu um bombardeio. Essa igreja fica lá no Paraguai, tá? Então vejam, né? Que cena mais triste. E as consequências para o Brasil? Pois é, o Brasil também sofreu as consequências. Não tantas como as do Paraguai, né? A população do Brasil era maior, a riqueza do Brasil também era maior, mas isso não quer dizer que ficou tudo bem. Não. Então o Brasil acabou ficando com muitas dívidas, muitas mesmo. E o governo brasileiro havia feito uma promessa que quem fosse lutar na guerra ia ganhar terras. Mas será que isso aconteceu realmente? Não aconteceu não, galera. Então, muitas pessoas que foram lutar e retornaram acabaram ficando de mãos vazias, sem nada. E isso acabou, né, manchando a imagem do governo. Então, eles acabaram ficando desacreditados. Pensando em tudo isso que eu falei para vocês, lá na página 177 tem uma atividade, tá? Que vai falar sobre a importância dessa guerra nos diferentes países. Então me acompanhem lá na leitura. Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. Não só os nomes variam. Até hoje essa guerra é ensinada de modo diferente aos jovens desses países. Se nos livros paraguaios ela tem mais importância que a independência, é estudada sumariamente. O que é sumariamente? É de forma resumida. Então, ela é estudada de forma resumida na maior parte dos manuais brasileiros e argentinos. Então, aqui no Brasil e na Argentina, essa guerra do Paraguai, os jovens estudam de forma resumida. Enquanto livros uruguaios tratam como episódio circunstancial. O que é isso? Que não tem muita importância. Que é um fato quase estranho à história do país. Então, lá no Uruguai, eles não dão muita importância para essa guerra, não. Então, eles quase não estudam. Pensando em tudo isso que eu falei, nessa explicação desse pequeno trecho, leiam os textos dessas 2 páginas e respondam ali a questão. Beleza? Agora vamos lá para a página 178 para a gente ver quem lutou na Guerra do Paraguai. Então, a grande maioria que lutou lá na Guerra do Paraguai foi... Será que foram os ricos? Será que foram as pessoas brancas? Acertou quem falou não para as 2 respostas. Isso mesmo. O governo brasileiro até tentou, né? Então, ele formou os voluntários da pátria. Nossa, que lindo, voluntários. Vamos lembrar o que é voluntários? Lembra lá em inglês que a gente viu volunteer. Mas o que é voluntário? Então, são aquelas pessoas que fazem alguma ação por vontade própria, né? Ninguém obriga a nada. Então, o governo teve essa brilhante ideia de fazer esses voluntários da pátria para as pessoas irem por vontade própria, mas não foi isso que aconteceu, não. Quem é que quer participar da guerra? Ninguém queria. Então, as famílias ricas, o que elas faziam? Elas mandavam os escravos para lá. Porque daí as pessoas começaram a ser obrigadas a participar da guerra. Mas quem tinha dinheiro sempre era beneficiado, não é mesmo? Então, eles mandavam os seus escravos para lá, eles pagavam o governo para não precisarem ir. Então, mandavam os escravos, o governo também, Dom Pedro II, quis dar o exemplo e ele fez o mesmo. Então, ele libertou alguns escravos das fazendas do estado e mandou eles para a guerra, tá? Muitos escravos também... foram por vontade própria, muitos... Por quê? Porque foi prometido que quem fosse para a guerra ia ganhar a liberdade. Opa! Nosso mapinha tá querendo invadir o vídeo também, quer se mostrar de novo.
Então, quem ia para a guerra ia ser libertado, que ganhava um documento que era a carta de alforria, tá? Então, muitos acabavam indo por vontade própria. Belezinha? Mas vejam só. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vejam lá na página 178 a imagem do exército brasileiro lá naquela época. Estão vendo só? Gente, mas vejam só. A maioria dos escravos, eu esqueci o nome. A maioria dos integrantes do exército eram os escravos, certo? Eram os afrodescendentes. Só que o que acabava acontecendo? Eles acabavam ficando com o baixo escalão lá do exército. Então, eles que iam lá para a linha de frente, eles que iam diretamente para a batalha. Aí os outros, os mais poderosos, acabavam só mandando, você faz isso, você faz aquilo, e arrumando estratégias, enquanto os afrodescendentes acabavam ficando lá na linha de frente, levando tiro, bomba e porrada e tudo que a guerra ocasiona, tá? Então, nessa época também não existiam só os escravos, nem todos os afrodescendentes eram escravos, tá, pessoal? Existiam também alguns afrodescendentes que eram livres. Um deles, por exemplo, era o Machado de Assis, um grande escritor brasileiro. Vocês já ouviram falar? Se não, deem uma pesquisadinha lá, porque ele foi muitíssimo importante. E ele nasceu nessa época, ele nasceu em 1839, então ele era um negro livre, que os pais dele foram libertados, eles ganharam essa carta de alforria que eu havia falado, e eles foram libertados. Então Machado de Assis também era um afrodescendente que nasceu livre, tá? Então, retornando lá, os afrodescendentes retornaram da guerra, certo? E eles também foram para a guerra na esperança de voltar como heróis para a nação. Mas quando eles retornaram da guerra, vejam só, aqui nós temos até um exemplo. Vejam lá na página 179 de como é que eles se sentiram. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa pessoa, como que ela está vestida? Provavelmente esse era o uniforme do exército, certo? E olha, pela cor da pele, o cabelo, era um afrodescendente. E o que esse afrodescendente está vendo aqui? Está vendo outro afrodescendente sendo castigado, certo? Então, olha aqui pela expressão dele. O que será que ele está sentindo ao ver alguém como ele sofrendo tudo isso? Então, ele foi para a guerra, voltou com esperança de ser dado como herói, de ter uma sociedade melhor, e daí ele acaba vendo que as coisas continuam da mesma forma, ele livre e outros ainda sofrendo, né? Então, muito triste isso, né, pessoal? Então, para finalizar nossa aula, vocês vão responder essas questões aqui, tá? Sobre o que eu já falei, sobre o que a gente já conversou. E não esqueçam, não deixam de ler os textos, tá? Eu não tô lendo nos livros, porque senão acaba... nos vídeos, desculpa, eu não tô lendo nos vídeos, senão acaba ficando muito cansativo. Então eu acabo dando uma resumida, mas é importante vocês lerem para vocês interpretarem da forma como vocês entenderem e para vocês responderem as questões, belezinha? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e agora nós vamos para a nossa aula de educação física. Bora lá, então? Vão lá, deem uma descansada, vão ao banheiro, tomem um cafezinho reforçado pra gente ir pra nossa aula. Beijinhos e até a próxima.